Imagina o seguinte cenário: um time faz uma temporada absurda, domina a liga, joga melhor que todo mundo e mesmo assim perde o título para um careca chamado Pepe Guardiola. E isso pode ser que caiba pro Arsenal de hoje, mas sobre o que eu tô querendo dizer mesmo é o que aconteceu na temporada 18-19, ano em que Liverpool fez 97 pontos, só perdeu um jogo e não foi campeão. Ainda por cima, tendo ao longo dos anos dourados de Jürgen Klopp no comando, só vencido o City na liga uma vez e passando muito perto em outras como essa. Assim, eu não sei se essa história vai se repetir com o Arsenal, mas tudo leva a crer que sim. Faltam 5 rodadas, o Manchester assumiu a ponta da tabela e vem numa fase muito melhor. Mesmo assim, os Gunners, assim como o Liverpool naquela temporada, ainda tá vivo na Champions. Então, pra gente ver se essa história vai se repetir completamente ou não, vamos relembrar a disputa da Premier League da temporada 18-19. Bom, vou tentar ser preciso, sempre ir direto ao ponto, mas antes de começar eu tenho que dar um pouco de contexto sobre como foi a temporada anterior. Do lado vermelho, o ano em 2017-18 foi uma evolução muito grande. O time chegou a um protagonismo que antes não vinha acontecendo, Salah, Mané e Firmino voando, ficou em quarto na Inglaterra, mas chegou na final da Champions, tirando inclusive o City no meio do caminho. Porém, perdendo a final pro Real Madrid. Que vamos combinar que perder pro Real uma final de Champions não é uma parada tão incomum. Já do lado do Manchester, a parada era mais consolidada. O Guardiola estava mais adaptado, ganhou a liga naquele ano e o elenco já estava mais formado. A grande contratação para a temporada seguinte foi o Mahrez. Voltando pro Liverpool, que se reforçou um pouco mais, eles trouxeram algumas peças. Tinha que trocar o Karius, que falhou do jeito que falhou na Champions no ano anterior, e também precisavam de algumas peças pro meio campo, e isso foi feito. Gastaram uma baita grana para trazer o Alisson vindo da Roma, Keita chegou do Leipzig, Fabinho do Mônaco e Xherdan Shaqiri do Stoke City. Ficou claro que mais uma vez o Klopp estava reconstruindo um time mais pronto para competir no mais alto nível. O recado estava dado, o Liverpool ia brigar por tudo. Dava pra dizer que era uma briga meio que anunciada, não da forma que foi, mas eram dois dos melhores times da Inglaterra e do mundo, com dois dos maiores treinadores do mundo naquele momento. Pronto, dito isso, vamos ficar de olho sempre na tabela, que desde o começo da liga ela já fica acirrada. Vambora. Só se você já for pegar as primeiras 3 rodadas do atual campeão, dava pra ver que o domínio podia se manter. Ganha do Arsenal de 2-0 na estreia, já vencendo um adversário forte, faz 6-1 no Huddersfield na segunda rodada com um hat-trick do Agüero, mas empata com o Wolves na terceira. Mesmo assim, 7 pontos em 3 jogos. Só que isso era ruim, porque o Liverpool tava voando demais. Os Reds vencem o West Ham na primeira rodada, vencem o Crystal Palace, o Brighton, o Leicester, o Tottenham, o Southampton. 6 vitórias nas primeiras 6 rodadas. Na sétima contra o Chelsea é um pouco diferente, quase perde, mas é salvo por um golaço de Sturridge nos minutos finais. 1-1. Um aproveitamento ridículo, um trio de ataque muito bem e um estilo de jogo muito único colocado pelo Klopp. O City não ficou pra trás também, tá? Tanto que o único empate em 7 jogos deles foi aquele que eu falei na terceira rodada contra o Wolves. Então depois de 7 jogos, a pontuação e o aproveitamento dos dois estava igual e o City tava um pouco na frente justamente pelo saldo de gols. Beleza, por que eu parei na sétima rodada? É bem simples, na oitava os dois se enfrentavam. Aproveitando o momento, vamos falar um pouco desses dois times, falar de alguns jogadores porque eu acho que é importante. O time do Liverpool melhorou da temporada passada. A linha de trás avançou muito, o Alisson é bem melhor do que era o Karius, mas para esse jogo não teria o Arnold. Porém, estamos falando do auge do Van Dijk aqui. O meio-campo no elenco tinha peças importantes de rotação, tanto as que chegaram, como Keita, ou os operários que já estavam no clube, como os que foram titular nesse jogo, Wijnaldum, Milner e Henderson. Tendo na frente no ataque um dos trios de maior sucesso da última década. Manchester City, por sua vez, é óbvio que não ficava para trás. Uma escalação sólida, muitos jogadores que seguiram jogando por muitos anos no time, De Bruyne estava fora nessa partida, e no banco tinha caras úteis, como Gabriel Jesus, um jovem Foden e um cara que é técnico do Bayern hoje e outro que joga no Flamengo agora. Enfim, vamos falar do jogo, vai. A partida aconteceu no Anfield, e é um jogo muito esperado, que acabou sendo muito travado e tenso. Nenhum time se destacou muito mais que o outro, mas no minuto 86, pênalti pro City. Mahrez contra Alisson, e o Mahrez perdeu. A pontuação seguia empatada e a próxima vez que esses dois times poderiam se encontrar seria somente no segundo turno. Em que situação, ninguém sabia, mas pelo que tinha sido mostrado até aquele momento, não poderiam tropeçar. Uma curiosidade é que no roteiro desse vídeo eu não sabia como eu ia contar cada um desses jogos, já que são 38 rodadas, mas como os dois perderam muito poucos jogos, dá pra falar de todos os tropeços. Começando pelo time do Klopp, depois desse jogo contra o City, vence o Huddersfield fora por 1-0, vence também o Cardiff City em casa por mais na rodada 11 contra o Arsenal, o resultado foi um pouco diferente. Milner abre o placar no segundo tempo, mas o Arsenal empata com Lacazette.
1-1, tropeço do Liverpool aqui. Nesse ponto, com essa derrota, o Liverpool ficaria um ponto atrás, mas isso muda logo logo. Após esse tropeço, vence o Fulham, depois o Watford com direito a gol de falta de Alexander-Arnold, Everton e Burnley, porém, mesmo com tantas vitórias seguidas, o City não perdeu nesse tempo, a disputa seria ponto a ponto até o final. Na verdade, não tanto, porque chegou dezembro e como até o Guardiola disse recentemente, eles jogam melhor no calor, e nessa época é frio. Vale ressaltar que até esse momento parecia que os dois não perderiam pontos, então qualquer ponto aqui era muito importante. Liverpool e City vinham numa consistência absurda, duas máquinas andando junto, praticamente sem erro. Só que o calendário apertou, o desgaste começou a bater, e finalmente alguém tinha que cair. E quem caiu primeiro foi o City. O jogo era contra o Chelsea, em Stamford Bridge. O City até começou melhor, criou chance, teve volume, parecia aquele time dominante de sempre, mas não matou o jogo. No fim do primeiro tempo, o Hazard acha o Kanté entrando de trás, e o francês guarda. 1-0. No segundo, bola parada. Davi Luiz sobe mais alto que todo mundo e faz o segundo. Primeira derrota do City na Premier League e isso aqui muda tudo. Porque o Liverpool aproveita, assume a liderança e até consegue uma certa vantagem. Os Reds vencem o United em Anfield por 3-1, com o Shaqiri saindo do banco e decidindo o jogo. Depois venceu o Wolves, goleou o Newcastle e fechou o ano de 2018 simplesmente atropelando o Arsenal por 5-1, com show e hat-trick de Roberto Firmino. Enfim, vamos olhar pro City, porque comparando com essas 9 vitórias seguidas que o Liverpool conseguiu, o time desmoronou. Depois daquele jogo do Chelsea, venceu até o Everton, mas perdeu em casa pro Crystal Palace. Perdeu também para o Leicester, com na rodada 20 voltando a vencer o Southampton. Mas em 5 jogos, foram 3 derrotas. Resumo da ópera, enquanto o Liverpool fazia praticamente tudo certo, o City começou a tropeçar. A tabela mostrava isso aqui. Liverpool líder com 54 pontos, Manchester City em segundo com 47, 7 pontos de vantagem. 7. Falar hoje é fácil porque a gente tá vendo com o Arsenal essa vantagem desaparecer e o City ultrapassando, mas naquela época a sensação era meio de que acabou, o Liverpool deve ser o campeão. Mais ou menos isso, mas quase 30 anos depois, o Liverpool finalmente parecia que ia conseguir, só que ainda tinha um detalhe. Tinha que passar por Pep Guardiola. O cenário pro ano seguinte mudou. A rodada 21 voltava a colocar frente a frente os dois líderes. 3 de janeiro de 2019, Etihad Stadium, Manchester City contra Liverpool, o grande jogo da temporada. Aqui acontecem alguns efeitos borboletas que são inacreditáveis e a gente vai ver lá na frente. Começa equilibrado, os dois times se estudando, até que acontece um lance absurdo. Mané sai cara a cara, a bola bate na trave, na sobra fica viva, parecia que ia sair o gol do Liverpool, mas bola tirada em cima da linha. Esses milímetros fariam uma pequena diferença lá na frente. De qualquer forma, não foi isso que decidiu o jogo. Foi com o Agüero que abriu o placar no Etihad no primeiro tempo, o Liverpool até reage no segundo com o gol do Firmino, mas mesmo o jogo ficando aberto, veio do banco o Leroy Sané, que recebe, bate cruzado e marca o gol da vitória. 2-1 City, um golpe psicológico gigantesco em Jürgen Klopp, a distância de 7 caía para 4, e a disputa do título estava viva. O Liverpool parecia ter sentido baque, mas até que consegue se manter por alguns jogos. Vence o Brighton por 1-0 num gol de pênalti do Salah, consegue um 4-3 no chato Crystal Palace, que tirou pontos do City, mas a diferença é que o ânimo em Manchester era maior, vence por 3-0 o Wolves e o Huddersfield. Porém, perde pro Newcastle, mas a partir disso, tropeçar para ele seria algo que ficaria somente para a próxima temporada. Tá, mas mesmo assim, o Liverpool seguia líder e até recuperou essa vantagem porque o City perdeu um jogo. Só que a situação não tinha ficado tão confortável não. E se eu te disser que os defeitos desse time são muito pequenos, porque esse time não perdeu mais nenhum jogo na Premier League, foi até a final e venceu a Champions, mas o problema é que começou a empatar demais. Em casa, podendo voltar à vantagem de 7 pontos, o Liverpool vai lá e empata com o Leicester, sofrendo o gol do Maguire. Vai encontrar o West Ham na rodada seguinte e empata de novo. Até vence o Bournemouth, mas volta a empatar contra o Manchester United e esse jogo é bem emblemático porque os Red Devils tinham muitos desfalques. Em 5 rodadas a vantagem que tinha o Liverpool evaporou e o Manchester continuou vencendo, conseguiu bons resultados e até um saldo muito bom. Vitória sobre o Arsenal com um hat-trick de Agüero, mais um hat-trick dele na rodada seguinte, dessa vez num impressionante 6-0 contra o Chelsea. E bom, o que dizer dos outros jogos, né? O City não perdeu mais. Então tá, vamos parar e escolher um ponto específico, o jogo em que o Liverpool perde a liderança. Porque mesmo com esses empates do Liverpool e com o City voando, ainda existiu uma gordura pra queimar. Ela meio que foi desaparecendo e ela desaparece por completo na rodada 29. Clássico, jogo duro, sendo bem sincero, um jogo feio. Everton e Liverpool, mais um empate que dessa vez custa caro, com o City vencendo e ultrapassando o Liverpool na tabela. Depois de meses liderando, mais uma vez os dois trocaram de posição e a partir daqui a história muda completamente, porque agora o Liverpool dependia do Guardiola tropeçar. Cara, é bizarro o que acontece a partir daqui, porque o Liverpool podia muito bem desistir, focar na Champions, que eles chegariam até a final, mas não, eles continuam jogando, não perdem mais nenhum jogo e olha o que acontece no final. Vamos por partes. Vitória sobre o Burnley por 4-2. Vitória suada contra o Fulham fora de casa com pênalti do Milner.
jogo contra o Tottenham em Anfield, ou contra 2-1 Liverpool. Vence também o Southampton e no jogo mais difícil possível vence também o Chelsea. Golaço do Salah, sem chance, 2-0 com o Anfield acreditando. Só que se o Liverpool estava fazendo uma campanha de campeão, o City estava fazendo uma campanha de campeão perfeito. Não que a do Liverpool também não fosse, mas estava melhor. Fulham, Cardiff, Crystal Palace, Tottenham, Manchester United, faltando 2 rodadas, os dois não haviam saído daquela sequência de vitórias bizarras. Só que o calendário dessa vez beneficiou os Reds, porque eles jogariam antes e ainda tinham motivos para acreditar. Será que essa fé valeu a pena? Vamos ver. Rodada 37, Liverpool vai até o campo do Newcastle, Salah sofre concussão, um jogo de 4 gols até que um herói chamado Origi aparece 3-2 fora de casa. O Liverpool fez a parte dele, agora era só torcer contra o City, que no dia seguinte pegaria o Leicester. E se você não lembra, o Leicester lá atrás no campeonato tinha vencido o City já, então o Liverpool até que tinha motivo pra acreditar mesmo. O pior é que parecia muito que ia dar, esse jogo é inacreditável, mas antes de eu falar dele, eu vou segurar um pouco e parar aqui pra pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Sempre quis falar dessa temporada em um vídeo, e aproveitando que o City passou o Arsenal agora, eu não vi um momento melhor. Se o Arsenal vai pipocar mesmo ou não, eu não sei, a gente vai ver logo logo, mas enfim, vamos falar do City agora. O jogo contra o Leicester era a última esperança do Liverpool, já que o City na última rodada pegava o Brighton, então eles tinham por que acreditar. Foi uma partida extremamente travada, extremamente tensa e até os 70 minutos, 0-0. O City parecia que não conseguiria quebrar a barreira do Leicester até que a bola sobra para Vincent Kompany. Não é que ela sobra na verdade, ele estava muito longe. Tanto que todo mundo diz depois que o Guardiola falou para ele não chutar, os jogadores falaram para ele não chutar, mas ele foi lá e chutou. Acertou um golaço impressionante, um chute tão perfeito quanto essa campanha do Manchester City no ângulo 1-0. Ainda tinha uma rodada, mas aquele era o gol do título. No último jogo, os dois ainda vencem, só que a tabela final, mesmo depois de tanto equilíbrio e com o segundo colocado tendo perdido menos que o primeiro, tinha ainda um ponto de diferença. Manchester City campeão com 98 e Liverpool vice com 97. A melhor campanha de um vice na história da Premier League, a própria torcida aplaudiu esse elenco no final e, sendo sincero, como agiria diferente? E se aquele gol lá no Etihad tivesse saído? O Liverpool não perdendo para o City terminaria aquela Premier League de forma invicta. Atingiria 100 pontos e igualaria um feito que só o Arsenal fez. Pois é, o Arsenal, que dessa vez é quem tá nessa briga. Mesmo tantos anos depois, com tantos jogadores diferentes, até times diferentes, o único que se mantém nisso tudo é o personagem principal, Pep Guardiola. Na Inglaterra, desde que chegou, levou taças em praticamente todos os anos. Poderia ter conquistado 6 vezes seguidas a Premier League se não fosse pelo Liverpool na temporada seguinte, 19 e 20. No mata-mata, os times até conseguem eliminar ele até frequentemente. O Real Madrid ganhou várias vezes do City nos últimos anos, mas em fase de liga mesmo, em Premier League, é muito difícil, você tem que fazer uma campanha praticamente perfeita. Olhando pelo lado bom, esse Liverpool histórico leva a Champions daquele ano. Também vence a Premier League finalmente no ano seguinte. Diferente do que aconteceu com o Liverpool, eu não acho que o Arsenal vai vencer a Champions, até porque o outro lado com PSG e Bayern é muito mais forte. Mas é bem engraçado ver como essa história é bem parecida. Enfim, no final das contas, não é sobre a derrota, é sobre chegar ao limite e mesmo assim não ser o suficiente. O sentimento que resume as retas finais na Inglaterra parece o mesmo, porque vai ser difícil para alguém ganhar a Premier League enquanto Pep Guardiola estiver com seu time bem e continuar por lá.